Bem-vindos a mais um episódio do Backstage dos Negócios, hoje recebendo os empresários aqui nos estúdios do MEON, o mais completo veículo de comunicação do Vale do Paraíba e também do Litoral Norte. Lembrando que esse episódio é um oferecimento do nosso patrocinador oficial, a Tec10, soluções em TI, tecnologia e inovação para o seu negócio. Hoje recebemos aqui a Juliana Oliveira, empresária do mundo de suplementos. Ju, muito obrigada por ter aceitado o convite. Seja bem-vinda, fique à vontade para a gente bater esse papo de negócios. Ai, obrigada a você, Nath, pelo convite. Vou pedir licença para te apresentar. A Ju é formada em Letras, Logística, tem MBA em Gestão Empresarial pela FGV, 25 anos de experiência no mercado corporativo, hoje é empreendedora à frente de 3 lojas de varejo na área de suplementos e moda fitness e agora também atuando no atacado. Que legal, Ju, bem-vinda. Obrigada pelo convite. Queria te agradecer o presente da Mega Nutri. Mimo para vocês. Que delícia. Olha, tirar os produtos aqui, se você puder explicar pra gente o que é cada um. Bom, aquilo ali é um snack, esse aí é sabor churrasco. Na verdade, esse é um salgadinho. Lembra, posso falar a marca? Pode. O Fandangos, na verdade. Uhum. Então, assim, é uma excelente substituição para as crianças levarem para a escola. Entendi. Porque ele tem proteína na composição, não tem glúten, tá? Barrinhas proteicas, aqui todos os produtos aqui tem proteína. Esse é um super café, então é o dry coffee nosso, esse aqui sabor de baunilha. Então ele tem whey na composição dele, tem cafeína, tem canela, ele é bem gostoso. E aqui é uma vitamina C em goma, que agora é a tendência do mercado. Que legal. Vira as vitaminas todas em gomas. Entendi. E Ju, conta pra gente da Ju, pessoa física. Como que foi essa transformação da carreira corporativa para hoje empreendedora? Conta a sua história. Nossa. Bom, na verdade, vamos começar do começo. Eu comecei a trabalhar muito nova, com 15 anos, né? Uhum. E por necessidade, eu trabalhava ali meio período. E, na verdade, naquela época eu já tinha oscilações de peso. Então, eu já fui muito gordinha, depois emagreci muito, depois engordava de novo. Então, quem nunca, né? Que ficava com esse efeito sanfona. E aí, né, acabava sofrendo um certo tipo de bullying na escola, no colégio, ainda mais numa fase ali, 16, 17 anos. E aí, depois disso, passou-se os anos, eu comecei a focar realmente na carreira, no trabalho. E quando me vi, porque aí você tem toda aquela fase de trabalhar muito, tive um burnout em 2011, que naquela época nem era esse nome, nem falava disso. Nem falava disso. E foi numa empresa que eu fiz carreira ali durante 10 anos. E quando eu fiz esse burnout, eu saí dessa empresa, logo depois já entrei numa multinacional, então o processo continua. E quando eu me vi, eu tava 25 quilos acima do meu peso. Nossa. E aí, eu falei, putz, preciso... Os exames, aquela bagunça, o médico falou, minha filha, você precisa cuidar, senão, né, você vai ter um infarto daqui a pouco. E aí eu falei, não, vamos, e foi aí que... Também com a companhia do meu marido, que ele me apoiou sempre do começo. Foi muito interessante, muito engraçado. Porque no começo ele falava assim, você sabe correr? Eu falei, corro, imagina, eu super corro. Coitado, eu não conseguia correr 50 metros. Quando ele foi correr comigo, ele conta essa história até hoje. E aí foi aí que também com o incentivo dele, que eu comecei a buscar essa qualidade de vida, né? E aí eu me apaixonei. E em um ano eu emagreci esses 25 quilos. Caramba, com uma reeducação alimentar e atividade física. Que legal. Então, assim, isso foi em 2014, 2015. Entendi. Isso atuando ainda no corporativo. E aí, em 2017, eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Só que eu tava acomodada ali no mundo corporativo, né? Tinha uma veia empreendedora no negócio dos outros. Entendi. Mas com medo ainda de fazer o meu negócio. E aí foi em 2017, tive essa primeira ideia, essa primeira vontade, cheguei a desenhar no papel, inclusive num processo de coaching que eu fiz na época. Que legal. Foi pro papel desenhado, estruturado. E aí em 2018 eu fiz um sabático, voltei pro corporativo em 2019 e falei, gente, não é isso aqui, preciso me desligar. E aí foi um processo aí de negociação até eu me desligar em março de 2020. Já na sua cabeça que você queria abrir a Mega Nutri? Isso, na verdade, não a Mega Nutri. Eu queria ir trabalhar com o meu marido no outro negócio nosso. Entendi.
E aí, lá já, nisso, a gente se viu numa oportunidade, porque veio a pandemia, bem em março de 2020, e aí as academias fecharam. E a gente frequentava essa academia, e o dono dessa loja de suplemento estava fechando o negócio. E aí a gente falou, por que não? A empreendedora falou, eu falei, então vamos. Só que a gente abriu o negócio no momento, tipo, fecha a academia, abre a academia. Então Teve um período assim, isso. né? Onde... Aí ficou fechado e depois ficou abre e fecha e depois liberaram. Então foi bem nessa época a primeira loja. Entendi. Aí foi ali que nasceu a Mega Nutri. Aí criamos a marca, criamos o nome e foi a primeira loja nossa na Zona Leste, dentro de uma academia, uma loja de esquina. E foi o nosso bebê, né? E ali passou-se 1 ano e meio na hora, nos processos de compra já, indo um pouquinho já para os processos, a gente entendeu que para ter uma competitividade realmente, a gente precisaria ter boas compras. E para ter boas compras, eu tinha que escoar produto. E aí a gente viu a oportunidade de falar assim, peraí, vamos abrir uma outra loja. E aí foi onde a gente foi para a Zona Sul. Num ponto menor. E eu falei, Vlad, eu quero trabalhar com roupa, porque eu gosto. Gente, eu tô na academia o dia inteiro. Dia inteiro não, mas todos os dias. Sim. Porque eu me comprometi a isso, né? A mudar meu estilo de vida. E eu acho que esse anseio nasceu de mim porque de ver a diferença na qualidade de vida que eu tenho. Então, você conseguir sair do sedentarismo e trazer, e ter uma boa noite de sono, e conseguir brincar, correr, pular, fazer várias coisas, não tem prazer maior. Então, era isso que a gente queria levar para as pessoas, qualidade. Mostrar que tem como ter qualidade de vida. Entendeu? Através da alimentação, através da atividade física. Suplementação vem como um agregado da alimentação. Hoje, nossa rotina é muito corrida, é desgastante, é estressante. Então, se você não conseguir ter esse equilíbrio, eu falo que os velhinhos de hoje, pode ser que a gente não consiga chegar na idade deles por conta do nosso nível de estresse. E não é nem por conta de informação, porque a gente tem muito mais informação que eles. Do que eles tinham. Exatamente. Muito mais. Mas pergunta se eles tinham o nível de estresse que nós temos hoje. Então, isso complica. Por quê? Porque hoje o maior problema que nós temos é problema digestivo. Tá tudo ali, ó, somatizando o seu estômago, seu intestino. E aí, dá outros problemas. Ô, Ju, deixa eu te perguntar. Nessa primeira loja, nessa primeira estruturação, aqui a gente recebendo os empresários, é muito comum a gente escutar. No começo eu era tudo. Eu era marketing, eu era financeiro, eu era administrativo, eu atendia. Com você também foi assim, nesse primeiro modelo de loja? Ou você já nasceu com uma equipe, você estruturou o negócio para que ele já tivesse num molde? Nossa, eu queria saber quem consegue fazer isso, né? A não ser que a pessoa vai colocar muito dinheiro e já vai abrir um negócio de outro formato. Aí tudo bem. Mas nós que somos, eu falo pequenos, né? Porque nós somos pequenos. Você tem uma lojinha ali, um CNPJ. Eu nem gosto de chamar de lojinha, porque porque eu sou mineira, então a gente diminui tudo. Não, eu entendi, no sentido de ser um começar... negócio pequeno mesmo. E não tem como você ter um negócio pequeno, você contratar equipe. E foi uma das minhas lutas com o corporativo. Porque quando eu era vendedora e virei gerente de vendas dentro de uma multinacional, você tem departamento de tudo. Então, eu tinha problema com marketing, eu batia lá no marketing. Menina, resolve isso aqui pra mim. Preciso de uma ação assim, preciso fazer assim, entendeu? Preciso dessa arte, preciso... Depois, você por trás, você é tudo. Você é tudo. Você atende, você vende, você cria o vídeo, você produz o vídeo, você tem que inventar não, mas pegar isso aqui e montar um combo que seja coerente. Então, você precisa estudar. Então, você tem que criar estratégia de preço. Então, você tem que fazer boas compras, você tem que ter bons fornecedores. É muita coisa. E tudo num núcleo pequeno, né? De um negócio que tá começando. Que você não tem ideia de faturamento, de público. E isso você ganha não desistindo, amadurecendo, estando dentro do negócio. Tem aquele ditado, o olho do dono que engorda o gado. É mais ou menos isso, né? É isso mesmo. Mas é isso. Assim, quando o dono ele tá próximo, porque nós temos o termômetro, a gente consegue medir.
se aquilo ali tá indo bem, se é por aquele lado, o público que entra, o que eles procuram. Porque o que move o negócio? Fazer boas compras e ter atendimento. Então não adianta você ter uma loja linda, mas não é condizente com o público que tá ali naquela região. Eu ia te perguntar isso. Eu vejo, você tem muitos concorrentes. Existem várias lojas de suplemento. O que te diferencia do mercado? Olha, suplemento você vai encontrar na internet, você vai encontrar em grandes magazines, até em supermercado. Farmácia também tá tendo agora. Então, assim, o que vai diferenciar? Eu acredito que diferencia hoje no nosso negócio e qualquer negócio é o atendimento. Então, se você não tiver um bom atendimento, uma equipe treinada, preparada para poder estar recebendo o cliente dentro da loja, aqui você vai fazer tudo o que precisa, mas você não vai concluir o negócio. E é interessantíssimo isso, porque o atendimento é a cereja do bolo. E é o que o vendedor mais gosta de fazer. Quem é vendedor nato, na verdade, né? Mas tem todo por trás disso. E é isso que a gente fala com a nossa equipe, com o nosso time e o que a gente ensina para eles. Então, eles precisam conhecer, ter embasamento, conhecimento e segurança no que eles estão falando. Então, entrou na loja, eles vão dar o atendimento e entender a necessidade. Não é porque o suplemento é um complemento da sua alimentação. Entendi. Então eu não posso, a não ser que, lógico, que tem pessoas que chegam lá já com uma prescrição médica e aí a gente só vai seguir a prescrição. Mas se ele chegar pedindo uma orientação, ele vai ser orientado da melhor forma, com o melhor produto para ele. E isso você entendeu assim desde o começo, desde a primeira loja, que a questão do atendimento faria toda a diferença para o crescimento no mercado? Antes de ter as lojas. Porque eu já dei muito treinamento. Entendi. E eu dava treinamento de vendas, de atendimento. Já vem essa expertise disso. De lá de trás também. E eu já fui vendedora. E eu sou vendedora. Eu vendo na loja, eu atendo na loja até hoje. E eu falo que, assim, é o que eu mais gosto de fazer. Só que tem todo um por trás. Então, eu não posso estar sempre ali. Mas eu gostaria de estar. Mas o que os meninos até brincam e falam assim, nossa, Juliana, mas você leva, parece que são seus amigos. Eu falei, são. E é essa a ideia, eles ficarem à vontade, realmente. E lá atrás, eu vendia pneu. Nossa, um mundo diferente. Um mundo totalmente machista. Então, você pensa, tô falando de 20 anos atrás, eu vendendo pneu para homens. Então, eu estudava muito sobre pneu. Eu era realmente uma especialista naquilo ali. E eu entendi que isso era o diferencial. Porque quando ele vinha para comprar, um dono de frota, comprar vários pneus de caminhão comigo, e eu vendia de 12, 24 pneus de caminhão, eles vinham e eu dava todas as respostas que eles precisavam. E é isso que passava segurança. E aí eles me procuravam. Entendi. Então, eu mostro isso para os meus... E é o que está acontecendo com a loja, que eu mais gosto, são as recompras. O cliente que veio mês passado, ele volta esse mês. Ele indica para o amigo. Ele orgulho, traz né? o irmão. Dá muito orgulho. Essa gestão de equipe da primeira loja, você foi criando processos? Em que momento você entendeu que precisava de mais uma, que já era o momento de investir em outro ponto? Como que foi esse procedimento interno? No começo, na verdade, Nath, foi mais eu e meu enteado. Meu enteado sempre ficou comigo, o Guilherme. E... ele hoje administra a loja da Zona Leste, 100% ele administra essa loja. E, na verdade, ficou ele e eu. E aí, depois, ele e mais um funcionário. Por quê? A gente abria a loja e eu tinha outra empresa para tratar, que eu fazia toda a parte administrativa e financeira. E aí, o que eu fiz? Eu contratei uma menina para ficar meio período, uma estagiária, junto com ele, porque a loja era das 8 da manhã às 9 da noite. Era um horário muito amplo por conta da academia. E aí, ali, nós fomos aprendendo. Na prática. Na prática. E entendia o que os clientes buscavam. E o Guilherme também começou nutrição, excelente atendimento. E aí, a gente foi entendendo realmente, é isso. Esse vai ser o diferencial do Mega Nutri. É o atendimento. E outra, o produto. Nós trabalhamos com produtos de qualidade. Então, eu não vou colocar qualquer coisa na nossa loja. Tanto é que nós recebemos visitas todas as semanas de várias marcas diferentes, querendo entrar.
E a gente faz um processo para ver, isso aqui vai, isso aqui não vai, para poder ter produtos de qualidade dentro da loja. E você resolveu estudar nutrição justamente para agregar essa questão de atendimento. Isso, exatamente, porque a ideia também, na verdade, é futuro. A gente pensa em, além da expansão, a gente ter um know-how, porque nós queremos um ecossistema onde a pessoa consiga ser atendida conforme a necessidade, individualizada. Legal. Então, projetos futuros. Não sei se eu já posso falar. Abre aqui pra gente um spoilerzinho, a gente gosta. Mas a ideia é ter esse ecossistema fechado. Legal. Hoje você já é franquia? Não. Hoje não, são lojas suas. Tudo loja própria. Legal. Criação própria. Estamos pensando já, analisando proposta de expansão, ou com parceria ou com franquia, mas ainda estamos avaliando. Ainda nesse estudo de análise. Isso. Para quem quer empreender no seu ramo de negócio, qual a dica, assim, para iniciar? Para quem quer empreender, eu acredito que seja sangue frio. Por quê? Varejo é emoção. É lá em cima e lá embaixo. Então, varejo tem dia que a sua loja vai bombar e tem dia que o faturamento não vai vir. E você tem que ter estômago para isso. E entender e aprender. Peraí, isso aqui eu posso, isso aqui eu não posso. Caixa é rei. Tem que ter caixa. Só sobreviveu à pandemia quem tinha caixa. Então, eu acredito nesses pilares. Você tem que ter sangue frio, você tem que ter caixa e você precisa ter paixão. Paixão porque não vai te desanimar nos dias que forem maus. Porque não é todo dia sorriso, alegre, feliz. Não é. E a gente passa muitos perrengues mesmo e sozinhos. E eu acho que é isso que a gente às vezes sente falta. De ter um acolhimento. Só que é a gente que tem que mostrar essa fortaleza para o nosso funcionário. Somos nós por nós, né? Exatamente. Então, você não pode esmorecer, você tem que estar ali firme e forte. E aí eu brinco, empreender não é para qualquer um. Se você não tem sangue frio, se você não está disposto a ter oscilação de faturamento, porque, Juliana, mas eu cheguei num pico, sei lá, faturo 50 mil por mês. Ok, mas quanto que é a sua despesa? Quanto que você tem que pagar de fornecedor? 50 mil você pode falar, nossa, é um excelente número, mas às vezes não é nada. E aí você vai ficar 20 mil negativo naquele mês. Aí no outro você vende 90. Tá bom, só apagou os 20. Então tem que ter um sangue frio para você conseguir entender e não achar que faturamento, porque faturamento para mim, na verdade, eu brinco que ele é ego. Você tem que olhar pro lucro. Eu ia te perguntar, um erro comum nesse começo é justamente isso? Olhar faturamento. Entendi. Você coloca uma meta, sei lá, 100 mil. Vou faturar 6 dígitos, né? Famoso 6 dígitos, vou faturar 100 mil reais. Tá, você consegue faturar 100 mil. Mas ele vai te dar lucro. Então, faturamento é ego. Cuidado. Cuidado. Tem que saber precificar. Tem que saber comprar e precificar. Se você compra bem, você vende bem. Se você compra mal, você vende mal. Nesse sentido, assim, vai muito um trabalho de vocês em encontrar os fornecedores corretos, em determinar a precificação. Como que é feito isso? Hoje é feito por você? Tem alguma pessoa específica nesse sentido? Presente aqui. Presente sou eu. Aqui. Então, na verdade, os fornecedores, você vai desenvolver. Alguns são chaves no ramo. Tem marcas que são muito conhecidas, como Dux, Vitafor, Essential, Integral, Médica, Max, Titânio. Então, são marcas que já estão no mercado há muitos anos. Então, você vai escolher entre essas marcas ali, aonde está localizada a sua loja, qual que faz mais sentido você ter. E aí, depois que você abre, você vai sentindo o seu público para você trazer novas marcas. Eu, pelo menos, trabalhei dessa forma. E tá dando muito certo. Entendi. Porque não adianta eu trazer uma marca premium, que é AAA, se o público que entra na minha loja é BC. Ele vai ficar parado na prateleira. Então, eu vou ter o custo do estoque, custo de validade, porque vai vencer. Nosso produto tem vencimento. Então, você tem, muita intercorrência. Muitos detalhes, né? Muitos.
Incluídos. Roupa, pior ainda. Roupa, você tem tamanho, você tem grade, você tem cor. Todas as suas lojas hoje tem também a roupa? Não, só a da loja da Vila Ema. Ah, só da Vila Ema. Na verdade, eu tinha na Zona Sul e na Vila Ema. Entendi. Aí eu unifiquei, ficou tudo na Vila Ema. Porque eu achei que fez mais sentido, é uma loja mais aconchegante, o provador ficou... Entendi. E aí eu falei, não, é ali. Uma característica diferente. A roupa Isso. já nasceu desde a primeira loja ou não? Não, Veio depois? veio na segunda Sentindo loja. o mercado. Isso. Que legal. Falando um pouquinho de gestão de equipe, vocês têm treinamentos semanais? Você faz uma pré-seleção do pessoal que trabalha com você? Como que é feita essa parte interna de padronização de atendimento? Na verdade, os treinamentos, a gente faz reuniões uma vez por mês. E ali a gente abrange tudo, é uma reunião um pouco mais demorada. E semanalmente eu converso com eles e eu gosto de dar feedback pontual. Legal. Então, porque quando eu tô na loja, eu gosto de observar os atendimentos. E aí, o cliente foi embora e tal, eu já chamo. Falo, olha, você viu, tal, tal. Aí eu observo o próximo e eu já vejo a mudança, entendeu? Entendi. Ah, você tá com alguma dificuldade? Juliana, eu não entendi esse produto, pra que ele serve? Vamos estudar junto? Porque às vezes eu também não vou... Gente, é muita coisa. E às vezes a gente falha, fala assim, nossa, o que é mesmo? Aí você volta, lembra, estuda. E nós temos com as marcas parcerias também. Então tem marcas que mandam pessoas para nos dar treinamentos, Que legal. disponibilizam treinamentos em plataformas. Então a gente também tem essa troca. Entendi. Por isso que é importante você saber com quem você está trabalhando, para poder dar esse suporte. E hoje a sua equipe tem quantos colaboradores? Hoje a gente é uma equipe enxuta. Nós estamos com 4 colaboradores. Entendi. Das 3 lojas. Das 3 lojas. Legal, Das legal. 2 lojas. Se juntar vai dar 2, 4, 6, 7 pessoas. E, Ju, o seu negócio permite certa flexibilidade? Ou é uma coisa que você tem que estar sempre ali, em cima, olhando os colaboradores, olhando os clientes? Como que você sente esse feeling assim? Olha, nesse momento, eu vou falar, porque nós desenvolvemos o atacado. E o atacado, ele é novo, ele é muito recente. Então, é uma demanda que eu abracei. Então, eu sou o comercial do atacado. Ah, entendi. Você migrou pro... Na verdade, além de eu fazer toda a parte por trás das lojas, eu trouxe o atacado para mim por enquanto. Eu tenho 2 representantes na rua, mas eles falam comigo, né? E nós estamos trabalhando essa parte de atacado. Então, hoje, eu preciso estar presente. Eu consigo ter essa flexibilidade de encaixar minha musculação no meio da tarde, de encaixar um evento aqui, outro ali. Não tem problema nenhum. Mas, nesse momento, eu sinto que eu preciso estar presente. Mas já está sendo desenhado o formato que eu vou fazer essa gestão à distância. Entendi. E, Ju, em qual momento você entende que parte para um atacado? É a grande negociação com o fornecedor? Como que você sentiu isso, a necessidade de transformar o varejo em atacado? Na verdade, eu acho que não... foi uma necessidade, sim. Eu ia falar que não foi, mas foi. Porque, para você fazer boas... que eu falei, você tem que fazer boas compras. E para eu ter boas compras, eu preciso ter volume. E pra gente ter volume, eu preciso escoar produto. E aí eu tinha duas possibilidades. Abrir mais lojas, trazer mais público para dentro das lojas, e também tem a possibilidade do atacado, por que não? O atacado não necessariamente você tem que ter uma loja física, você tem um estoque por trás, é isso? E você acaba trabalhando... Isso. Legal. Então você pega... Tem lojistas que fazem reposições pontuais, porque ele não precisa... Ele tem uma loja. Então, se ele tem uma loja, ele tem várias marcas, tem loja que tem 20 marcas de suplemento. Então, você pega vou pegar um item que é o Curva A, Whey. Whey 100% concentrado. O Whey, ele tem, às vezes, de uma marca, 8 sabores. Então, você imagina você trabalhando com 10 marcas, quantos Wheys você não tem que ter? Isso eu tô falando de um item. Então, não justifica para ele ficar comprando da fábrica um volume para ele ter condição comercial para ele vender, às vezes, 10 no mês. Entendi. E aí é onde nós resolvemos fazer o atacado para ter essa flexibilidade. Mas, na verdade, porque nós queríamos ser diferente. Porque nós queremos, na verdade, parceiros. E é isso. Inclusive, eu falei hoje com um cliente que ele vai inaugurar na segunda-feira. E ele compra com a gente no atacado 2 marcas. E aí ele falou assim, Juliana, eu tô com você por causa da parceria. Tudo que a gente conversa, você
me pontua, você faz um bom... Então, assim, é uma troca. E se ele tá colocando aquela marca, é porque ele acredita na marca assim como eu acredito. Então, a gente trabalha a marca do outro, porque a gente acredita, e eu estou aprendendo com relação a isso, porque pode ser que lá na frente a gente tenha novidades. E de certa forma vocês se fortalecem também, né? Networking hoje é É tudo. tudo. E Ju, quais estratégias de marketing funcionam para o seu tipo de negócio? Instagram, essencial. Hoje não dá mais Não dá. para não estar na mídia, né? Ah, não estar na mídia é exatamente isso que eu tava conversando, porque eu não aparecia muito. Aparecia assim, esporadicamente, de vez em quando. Mas aí eu resolvi, esse ano, falei, gente, eu preciso ser a cara do negócio. E foi aonde eu entendi que realmente eu preciso aparecer, eu preciso estar à frente. Então, o Instagram é uma ferramenta maravilhosa de vendas. E assim, eu falo, alguns usam muito bem, algumas pessoas, mas eu falo, a grande maioria ainda não usa. Eu falo porque eu converso com as meninas próximas às nossas lojas, tá? E eles não têm, eles têm a dificuldade. Juliana, eu não consigo aparecer. Juliana, eu não consigo falar. Eu falei, gente, eu também não consigo. Eu vou lá e faço. Lógico que estou me aperfeiçoando. Fiz curso. Contratei uma pessoa, a Ana Aragão, uma graça de pessoa. Falei, Ana, eu preciso falar em vídeo. Me ensina. Ela falou assim, enquadramento, luz, isso. Então eu fui buscar ajuda. Porque a gente não... O mundo mudou muito. Quando eu vendia pneu, era no telefone. Eu falava com os clientes. Ninguém te via, ninguém... Hoje é tudo WhatsApp, é tudo Instagram. Então, assim, é muito moderno. Você tem que se atualizar. E aí eu vi que o Instagram é uma ferramenta muito interessante. Eu postei esse daqui, esse café, no meu pessoal, segunda-feira. Eu tomando meu café, gente, dry coffee, não sei o quê. Eu fiz 2 vendas pelo meu Instagram. Então, são coisas que eu preciso fazer. Traz uma sensação também de proximidade, de confiança, porque ó, se a Ju tá tomando, ela toma o produto que ela vende, né? Tem essa questão também. E, na verdade, eu só vou consumir aquilo que eu acredito. Eu sou muito fiel. Não adianta, por exemplo, eu só tomo whey isolado. Por conta de intolerância à lactose, problemas digestivos. E outra, porque é um whey muito mais puro do que um concentrado. Então eu vou, porque eu já tenho quase 50 anos. Eu vou querer um produto melhor para colocar dentro de mim, não tem jeito. Entendi. Então eu sei aonde vai e eu vou sempre falar. Gente, a suplementação é um adicional à alimentação. O foco é a alimentação. Mas só que aí nós não estamos nos alimentando direito. Tem que trazer essa complementação justamente. É um conjunto, é um combo. Tem que vir tudo junto. E Ju, existe um segredo de bastidor, assim, do seu tipo de empreendimento que ninguém imagina? Nada é fácil. Nada é fácil. Eu fico vendo, às vezes, as pessoas falam assim, porque hoje tá muito na moda, né? Vender ser blogueiro. E eu, como eu comecei a aparecer, eu recebi muito esse comentário. Agora é blogueirinha, a blogueirinha, a blogueirinha. Aí eu falei assim, cara, isso é bom ou isso é ruim? Eu fiquei pensando. Falei, cara, isso é bom. Isso é bom. É sinal que eu tô chegando às pessoas. De alguma forma elas estão vendo. De alguma forma. E outra, vocês não têm ideia como dá trabalho. Como dá trabalho fazer uma coisinha simples. Assim, pode ser natural. Por quê? No meu dia a dia, tô ali, eu encaixo aquilo no meu dia a dia. Mas se você quer fazer uma coisa mais elaborada, dá muito trabalho. E eu falo, não é só trabalho físico, é o trabalho mental, é a energia. É um combo de coisas que não existe almoço de grátis. Não existe. Vai ter trabalho. Então, assim, esse negócio de dinheiro fácil não existe. O pessoal entra muito nessa, no seu tipo de negócio? Fala, ganhar dinheiro com suplemento é fácil. Entra, quebra a cara e fecha. Você dá algum tipo de consultoria nesse sentido também? Pensa nesse sentido? Não, Faz parte das novidades? Como é que... Então, eu nunca tinha pensado. Não vou mentir. Eu pensei nisso hoje de manhã. Que legal. Hoje de manhã, eu tava me preparando, né? Conversando e pensando sobre aqui. Eu falei, cara, é isso.
Então eu já tô dando spoiler aqui. Furo de reportagem. A gente tá ficando apaixonada em furo. E, na verdade, eu tenho quase 30 anos de experiência. E eu acho que é trazer essa realidade para as pessoas. O processo é lindo no papel. No papel, vai pôr na prática. Vai pôr no dia a dia. Vai trabalhar com jovem primeiro emprego. Traz ele para o seu negócio para você entender como que é. Então tem muito mais coisa por trás. E eu acredito que a gente está aqui para mexer com as pessoas. Nós estamos aqui para instruir. Então é uma oportunidade da gente estar ajudando e recebendo. Quanto mais a gente ajuda, mais a gente recebe. Que lindo. Então é uma troca. Você tem muito problema de gestão de equipe? Em treinamento de funcionário? Os empresários têm comentado muito sobre isso. Ai, meu pior problema é gestão de equipe, é mão de obra. Com você também acontece? Olha, eu acho que eu sou abençoada. Porque, assim, lógico que tem problema. Tem. Porque eu espero, crio uma expectativa e eu sou frustrada. É isso que acontece. Então, não criar a expectativa sobre o outro, mas você colocar e pontuar o que você espera. Porque às vezes você joga a pessoa lá, literalmente joga, fala, trabalha. Tá bom, ele vai trabalhar, de acordo com o que ele sabe. Só que você não sabe como que ele veio de casa. Tem que ter esse processo. Esse processo, ele é instruído no começo, na hora que o funcionário chega, você desenha, conversa e vai mostrando. E acompanha. Aí depois você pode soltar. Entendi. Então, gente, eu brinco que um funcionário, primeiro, é a educação. Trabalha com ele a educação, conhece ele, entende o que ele espera, quais são as ambições. Eu peguei muito primeiro emprego. O ano passado eu peguei 2 funcionários primeiro emprego. Estão comigo até hoje. Olha que legal. E eu vou te dizer, são uma graça. Atendimento excelente, são dispostos, proativos. Então, eu acredito nisso. Hoje não, começou uma outra menina com a gente já faz uns 3 meses. Também está, assim, super avançada. E eu acredito nisso, igual, eu chego, dou um feedback. O feedback tem que ser constante, principalmente nesse começo. Então, assim, não tem como eu fazer essa gestão à distância neste momento. Mas eles estão sendo preparados, porque eu acredito que uma empresa de 4 anos é um bebê ainda, é uma criança. Eu trato as empresas como crianças. Por quê? Porque 4 anos você está andando, você já está falando, mas ainda não tem autonomia para fazer muita coisa. Entendeu? Sim, a loja que eu tenho 3 meses, para mim, ela é um bebê. É um bebê mesmo que eu preciso pegar na mão e peraí, deixa eu ver o que você vai comer agora. Se você pode comer, não pode. Tá toda a sua atenção voltada ali. Exato. E você tem criado procedimentos para tudo isso. Exatamente. Não é à toa que tá com 3 lojas, correto? Eu acho que um caminho aí de consultoria é super viável também, né? Quem sabe? Acho que você teve uma boa ideia hoje de manhã. Então, eu tava pensando sobre isso e falei, pode ser, por que não? Não descartei a possibilidade, mas nunca tinha pensado. Essa é a verdade. Que legal. E uma história engraçada que já aconteceu? Alguma coisa nesse sentido? Nossa, com cliente, com com fornecedor? Com fornecedor engraçado não foi, porque eu fiz compra errada. Ai, meu Deus! Era pra eu comprar. Tava escrito lá na tabela de preço, tipo, eu queria 12 caixas. Só que em cada caixa vinha 6. Ah, entendi. Aí eu comprei, tipo, um monte. Mas eu acho que engraçado. Teve uma agora, mas foi recente. Porque o Vlad tá comigo, meu marido. E aí, a gente não tava conseguindo motoboy pra fazer entrega. E ele tava de moto, ele tem uma moto grande, né? Aí eu falei, amor, vai lá, entrega essa... Nosso pessoal falou, caramba! Aí o cliente falou assim, nossa, você é motoboy, né, com essa moto? Ele falou, eu sou motoboy black. Ele, nossa, eu nem sabia que existia. Aproveitando aí, ó. Então foi uma história engraçada, que ele chegou lá rindo, falou assim, cara, eu falei, o cara acreditou, eu falei, tudo bem, importante que fez a entrega. Que legal, Ju. Nossa, muito interessante conhecer o seu tipo de negócio. A gente brinca que a gente tá fazendo uma faculdade de empreendedorismo. Cada pessoa que a gente recebe, que traz as histórias,
traz a vivência, o jeito que estrutura a equipe, que faz a precificação, a lucratividade, a gestão. Então, muito obrigada. Foi muito rico no nosso bate-papo. Obrigada pela oportunidade, por te receber. Obrigada Desejo a você. muito sucesso às suas lojas, às expansões que estão por vir. Amém. Espero te receber outras vezes e a gente também quer ir lá na Mega Nutri, gravar por dentro os bastidores, como que é esse atendimento, essa diferenciação de mercado que vocês têm. Então, vai ser um prazer. Será uma honra recebê-los. Obrigada, Ju. Obrigada de a coração. vocês. Esse foi mais um episódio do Backstage dos Negócios. Um beijo e até a próxima. Tchau!